Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Carreira Talk Show. Muito obrigado pela sua audiência. Se você é novo no canal, eu sou o Paul Barramondes, sou executivo global de Supply Chain, especialista de recolocação e transição de carreira para profissionais executivos. Se você já nos acompanha, então muito obrigado pelo prestígio e não deixe de inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar, isso nos ajuda a crescer. E, infelizmente, boa parte das pessoas que nos acompanham ainda não é inscrita no canal, então dá essa ajuda pra gente trazer executivos incríveis e profissionais que vão contribuir para a sua carreira e gerar insights. No episódio de hoje, eu vou trazer uma executiva incrível. Hoje English Teacher, que é a Paulina Yanes. Foi uma indicação da rede de relacionamento. Eu conheci a Paulina e já me apaixonei por ela. É uma pessoa incrível, de energia incrível, que tem uma jornada no mundo corporativo e fez uma transição para professora de inglês, ajudando executivos a melhorarem os seus business English. Temos uma conexão muito fantástica, porque ela nasceu no Chile, a minha família é do Chile, entendeu? Por isso que eu falei Paulina Yanes, né? Porque é um nome chileno. E eu tô muito feliz de bater esse papo com ela. Paulina, muito obrigado. Hoje o episódio vai ser em português, tá, pessoal? Porque senão poderíamos fazer em inglês e espanhol, mas depois a gente arquiteta novos programas aí em outros idiomas. Obrigado pelo seu tempo. Obrigada a você pelo convite, sim, né? É bom ter uma coisa em comum, né? E nós temos essa coisa bastante em comum, né? Nós somos do Chile, mas não vivemos muito tempo lá, né? Porque Exatamente. a vida é essa, né? Quando nós aprendemos na vida que estamos nesse mundo para nos ajudar. O que eu penso assim, quando fala de onde você é? Eu falo, eu sou do planeta Terra. Eu nasci num lugar e tive oportunidades em outros lugares. Mas obrigada pelo complemento, pelo elogio, né? Imagina, é E nós vamos incrível. construindo assim a nossa vida, né? Exatamente. A vida é uma coisa incrível e maravilhosa. Eu comecei o meu inglês assim desde pitititica. Eu tenho 48 anos de idade, eu vou fazer 49 anos. Eu fico pensando, meu Deus, eu tenho quase meio século de vida. E eu desde pequena tive a grande chance quando meus pais vieram como imigrantes do Chile para o Brasil. Eles vieram na época que era do ditador Pinochet. Pinochet. Isso, e meu pai veio trabalhar na Eletropaulo, que não é mais Eletropaulo, né, aqui agora, né, Light, né, passou da Light para AES, Eletropaulo. Light. Então, estão mudando de nome aí. Tem. Exatamente, tem umas incorporações sendo feitas. Então, a minha vida foi aqui em São Paulo. Eu cheguei no Brasil com 2 anos de idade e sempre tive chance de estudar inglês, porque meus pais tinham a consciência naquela época, você precisa estudar inglês. Mas naquela época não tinha curso online, não tinha essa facilidade que tem hoje. E se as pessoas souberem o poder do YouTube, o poder de um canal, elas podem aprender sozinhas hoje. Porque tem muito conteúdo de graça, tem muito conteúdo que adiciona muito valor. Então, eu sempre aprendi inglês, estudei no CCA, no FISC, na cultura inglesa. E aí chegou um momento, eu falei, eu não quero mais fazer esses cursos porque a gramática já foi aprendida. E meus pais encontraram um professor que veio dos Estados Unidos para o Brasil, o Tom Sowards, né? E foi ele que me ensinou a falar inglês. E pois bem, então eu me formei em administração de empresas pela Universidade Paulista, onde eu tenho o maior orgulho, né? Que Lá na delícia. Vergueiro, tudo muda, né? O campo muda. E eu escolhi administração de empresas, porque era uma faculdade que eu poderia pagar com o trabalho que eu estava fazendo. É um curso que eu gostei muito, que eu poderia ter um amplo leque de opções. E finalmente eu também podia optar assim, além de auditoria, que foi o início da minha carreira, eu falei assim, o dia que eu quiser mudar de auditoria, eu posso navegar por várias áreas. E foi aí que com o meu inglês e com o diploma de administração de empresas pela Universidade Paulista, eu recebi uma oportunidade para trabalhar de São Paulo para Wisconsin, que é quando eu mudei para Johnson Controls com visto de trabalho. Conexões, igual como nós dois nos Exatamente. conhecemos, conexões. Então, eu já estava trabalhando 5 anos em auditoria externa, na Price e na KPMG. Foi ótimo para mim, para entender como é que é o mundo de trabalho, como é que é o mundo executivo. E eu sou daquela geração como a sua também, né? Que aprende desde baixo, começa como trainee, vai como assistente, vai como sênior, e eu retrocedi na minha carreira assim, quando eu já estava como sênior de auditoria, né, externa, e quando eu aceitei a proposta da empresa Johnson Controls para sair de São Paulo para ir para Wisconsin com visto de trabalho, eu
tive que ser auditora júnior de novo. Então, muitas pessoas falam, mas você já é uma auditora sênior, você vai ser para auditora júnior? Eu falei assim, you can't go wrong with that. Tipo, se der errado, eu volto. Nada de errado com isso. Nada de errado, eu tô tentando, né? Então, eu era linda e loira, eu pintava meu cabelo, e eu fui com 26 anos de idade com visto de trabalho, eu saí de São Paulo e fui morar em Wisconsin, que fica na região dos Grandes Lagos, perto do estado de Illinois. Mudei e aí começou a minha carreira, então eu saí de auditoria externa e fui para auditoria interna internacional, onde eu fiquei 17 anos. Nossa, uma longuíssima jornada. E dos 17 anos, eu viajei a trabalho por mais de 12. Então, assim, o que eu tenho a aprender, assim, fisicamente eu estava morando nos Estados Unidos, que eu morei 10 anos nos Estados Unidos. E depois eu voltei para o Brasil e continuei trabalhando como auditora interna e internacional para outras empresas de diversos segmentos. Mas o que foi importantíssimo para mim? Ter essa parte de respeito de uma cultura diferente. Por que os árabes rezam a certo horário? Por que as pessoas do México gostam de tomar sopa com apimentada de manhã? Então você começa a sair fora da sua casinha, da sua zona de conforto. Por que tudo tem uma razão de ser, mas no final das contas as empresas, elas são globalizadas. As empresas que são globalizadas, elas precisam de pessoas. Pessoas. Ponto. Para mim, é assim, muito bom ter ChatGPT. A propósito, o ChatGPT me ajuda muito no meu dia a dia, no meu trabalho como Business English Teacher, que é o que eu faço agora. Mas eu acredito muito que a pessoa faz acontecer, a pessoa constrói uma empresa. Então, eu naveguei por várias empresas corporativas, eu trabalhei em 7 empresas corporativas como auditora interna e internacional, e eu cansei de viajar a trabalho. Realmente tive um burnout, fui cansada ao ponto de eu ficar muito estressada antes de viajar ao trabalho e encerrei a minha linda carreira de auditora externa em 2017, final de 2017, começo de 2018, e precisava fazer minha maneira, meu way up of living, né? Eu tinha que viver, né? Eu tinha que sobreviver. Falei, bom, eu vou querer ajudar os executivos brasileiros. Como é que eu vou ajudar os executivos? Ensinar inglês. Mas aí você olha na internet quanto material tem de inglês, quanto material você tem de professores. Eu falei, como é que eu vou me fazer competitiva? Como é que eu vou fazer além de competitiva? Porque todo mundo tem que ter tempo, esforço e dinheiro. Exatamente. A tríade que eu penso, tempo, esforço e dinheiro, porque às vezes você tem dinheiro, não tem tempo nem esforço, não dá. Então eu falei assim, eu vou ajudar os executivos com o Business English. Como? Vou criar a minha metodologia baseada, porque como auditora interna eu passava pelas áreas de inventário, as áreas de compra, a área de tesouraria, almoxarifado, então eu fui criando os meus arquivos que, através de ensinamentos futuros, depois que eu virei social media, né, de Business English, professora de inglês corporativo, eu comecei a aprender, eu tenho que ter uma identidade visual, eu tenho que ter uma logomarca, eu tenho que ter um contador, nossa, eu sou MEI, tenho que incorporar o DAS como a declaração de imposto de renda. Então, eu comecei a criar os meus Yellow Files, que é a parte da minha metodologia de habilidades linguísticas para os brasileiros. E fui contato. Gente, chefe, estou dando aula de inglês. Amiga, estou fazendo aula de inglês. Circularizei no LinkedIn. Mas como eu sou muito pé no chão e eu sou muito conservadora, pode ser o lado positivo ou negativo, mas é o jeito que eu sou. Eu não quis, assim, já logo no primeiro ano que eu abri minha empresa, o Pauline Lianese English Teacher, já abri website, fazer propaganda, fazer boost dos meus vídeos. Eu queria primeiro fazer o quê? Construir a minha autoridade. Perfeito. Que é o quê? Eu tinha já autoridade como auditora interna e internacional, eu tinha que construir a minha autoridade como Business English Teacher. E como é que eu fiz? Comprando o curso de Hotmart, do Galileu Nogueira, Rejane Toigo, até da Monja Coin, que eu admiro tanto. Porque eles são pessoas que falam, eles são pessoas que atraem o público. Então, eu tive que aprender muito da abordagem do branding. Porque, imagina, eu era auditora, eu vivi o mundo auditor. Então, eu tinha que fazer uns materiais que fossem atrativos para o meu público, que é um público muito sério. É o público que está nas empresas corporativas para desovar o trabalho. Só que tem uma parte que é o calcanhar de Aquiles de todo mundo, e era o meu, não é mais, óbvio, porque eu falo inglês o tempo todo, que é a insegurança que traz na hora de falar.
o que acontece muito? As pessoas falam assim, poxa, Paulina, eu sou ótimo, né? Tenho MBA, tenho pós, sei tudo sobre linha de produção. Chega na hora que eu preciso fazer uma apresentação para o gringo, para o chinês, por exemplo, não consigo, eu falo, chefe, fala para mim. É complicado isso. Então, eu lido muito com os meus clientes, diria que 90% dos meus clientes que me procuram para ter aula particular de inglês comigo, eles têm muita frustração, porque somos muito competentes aqui no Brasil, temos muita graduação, mas né, no final das contas, na hora do vamos ver para fechar negócio com o gringo, a pessoa não consegue repassar. E a pessoa fica assim, será que a outra pessoa tá preocupada comigo? Gera frustração dos dois lados. Exato. Você acha que isso não acontece? Eu vou falar pessoalmente, porque assim, como eu tava comentando aqui nos bastidores com a Paulina, eu falo inglês, é meu dia a dia, trabalho numa empresa global, mas de longe o meu inglês, ele não é nativo, é um inglês que eu me comunico. Não sei se eu digo que é fluente ou não, se eu for fazer um teste, talvez caia no intermediário, mas minha gestora é americana e eu converso o tempo inteiro e a gente faço apresentações e dá certo. E aí eu percebi na minha própria carreira que, assim, eu queria ter um inglês melhor do que eu falo português. E se eu vou fazer um teste de português, talvez caia também no intermediário. Porque eu sou engenheiro de formação e o engenheiro normalmente vai para matemática e não se liga tanto na parte. Será que não é esse o caminho? Ou seja, porque eu falo português, eu me entendo que eu falo fluente. Eu quero falar o inglês melhor até do que eu falo português. Será que esse não é um dos motivos pela qual a pessoa tem esse receio, essa frustração? Porque isso aconteceu comigo. A partir do momento que eu entendi que a pessoa tem que me entender do outro lado, e eu sei que do outro lado ela não vai me julgar por eu errar uma coisa ou outra, assim como eu erro no português e ninguém me julga, será que não é esse um dos pontos da frustração? Excelente ponto que você está tocando, é isso mesmo. Eu falo, um dos meus pontos, habilidades linguísticas, que fala, como é que é a sua metodologia, teacher? Eu falei, os meus livros são cada arquivinho amarelinho. Então, a construção, eu tenho mais de 1000 arquivos que eu crio. Eu mesma crio com a minha experiência. Então, você vai ter um que chama Sarna para se coçar. Como é que você diz sarna para se coçar? Trouble came after me, or I was quiet here and trouble came after me. A sarna veio atrás de mim, tô aqui quietinho. Mas respondendo a sua pergunta, ótima pergunta. O que acontece na minha humilde opinião, agora já como 4, 5 anos como professora de Business English, é isso mesmo que gera. A pessoa quer ser tão perfeita que ela acaba esquecendo que ela só tem que se falar simples, ela tem que se entregar. Tudo que eu falo assim, tudo tem que ter um começo, um meio e um fim. Se você cometeu erro, não tem problema, mas eu acredito muito que ao longo dos anos foi vendido essa imagem assim, o gringo é gringo, então quando ele vier para o Brasil, nós temos que falar inglês. E tem uma autoridade, assim, porque ele é americano, porque ele é alemão, ele tem uma autoridade maior do que o que a gente tem aqui, né? Exatamente. Então, assim, o gringo, a gente escalou eles como deuses. Então, então quando o gringo tem aqui, todo mundo tem que falar perfect English. Exatamente. Não. Deveria ser ao contrário. Eles estão vindo aqui no Brasil, eles têm que se esforçarem em falar português. Não, e a gente não julga, por exemplo, um Jacan que fala tom perro. Ele tá tudo bem ele falar tom perro, mas ele não fala fluente porque não é tom perro, é tempero, e tá tudo bem. Por que nós temos que ter um preciosismo com o inglês a ponto de não querer cometer erros quando você vai fazer uma apresentação, por exemplo? É isso, e se você comete erro, você fala assim, I'm sorry, I'm gonna get back, I'm sorry, I'm trying. E isso que você toca é muito. Por que a gente tem que o gringo, endeusar o gringo que tá aqui? Sendo, na verdade, eles tinham que falar o português. Perfeito. Né? Então, a língua portuguesa é uma língua falada em uns 3 ou 4 países, incluindo o Brasil, Angola, Portugal. Mas a língua inglesa é onde se fecha a maior parte de negócios. Hoje, por exemplo, tem uma reportagem da Cato que disse que 61% das vagas atuais aqui no Brasil, elas pedem inglês. Ai, teacher, mas não vai usar inglês. Eu falei, não interessa, é como o ar que você respira, é como ter um diploma, é como ter uma graduação. Então, o que vai acontecer? Vai ter essa necessidade, mesmo você usando ou não todo dia. E o que vai acontecer? Quando o gringo vem aqui, ele tá no suprassumo da felicidade dele, porque tá todo mundo falando inglês com ele, então para que ele vai falar?
né? Então, é isso exatamente que Nesse ponto, eu acontece. admiro um pouquinho os franceses, né? Quando você chega lá e você vai tentar falar inglês, e se você não falar o francês direitinho, ele ainda fala que não entende, né? Por quanto eles admiram o idioma, que é lindo, diga-se de passagem, mas eu acho é isso, tá? Você tá vindo pro meu país, cara, se esforça pra falar meu idioma, assim como eu vou me esforçar pra falar o seu. E ele não vai falar certo, ele vai falar com sotaque. Meu pai chileno falava com sotaque, chegou aqui com 20 anos e com 50, 60 anos ainda falava com sotaque. Então, a gente nunca vai ser nativo, né? A gente vai falar o melhor que a gente puder dentro do contexto que a gente tiver, e obviamente quanto mais a gente refinar e continuar estudando, né, assim como é o aprendizado contínuo, a gente vai melhorando ao longo do tempo, né? Tudo, tudo. Eu digo para os meus alunos, eu falo assim, me critica. Não, teacher, tudo que você está me passando tá ótimo. Eu falei, não, tem que ter alguma coisa. Você tocou num tema que eu achei muito interessante. Na medida que eu estou expandindo o meu negócio, lógico, eu ganho um pouquinho mais, invisto no microfone. Eu ganho um pouquinho mais, compro um protetor de tela. Eu ganho um pouquinho mais, fiz vídeos com videomaker. E eu reparei que quando eu fiz a gravação de videomaker, aí vem todas as pessoas do mundo da mídia, eu respeito a mais 100 vezes mais, porque eu me tornei uma pessoa assim. Eu uso muitas abreviações aqui no Brasil, para você, na verdade era para Para você, você, exato. Exato. né? Você fala assim, não tô nem aí. Você fala junto, não estou nem aí. Então, fazer essas pausas necessárias, eu estou me policiando, que é o que você falou. Eu sou piamente fiel agora, eu acredito piamente que eu falo melhor o meu inglês que o meu português, porque eu falo constantemente. Agora, é interessante o que você falou, me fez lembrar quando eu recém cheguei nos Estados Unidos, dia 1º de abril de 2002. Sim, gente, eu cheguei nos Estados Unidos dia 1º de abril de 2002. Cheguei em Chicago com meu visto de trabalho, o H-1B, o H-1B, para trabalhar na Johnson Controls, e fui na empresa Johnson Controls contratada como auditora júnior. Cheguei lá, você sempre tem uma pessoa que tira um pouquinho o sarro seu, não vou falar nomes para não expor, mas ele assim, Missy Janice, tirando um sarro do meu sotaque. Aí veio 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Depois de 3 meses eu não aguentei. Eu falei assim, you know what? When you speak 3 languages like I do, you come and talk to me. Eu falei, sabe o quê? Quando você falar 3 línguas como eu me esforço para falar, você vem falar comigo. Sabe o que aconteceu? Meu chefe naquela época era uma baia aberta, ele fez assim, yes, Missy Janice. Sabe quantas vezes depois ele me tirou sarro do meu sotaque? 0. Então, assim, acho que tem uma coisa assim, delimitar o respeito. Você está se esforçando para fechar negócios. Então, o que acontece? A outra pessoa tem que demonstrar respeito. Olha, ela está tentando. Ela está tentando. Quando eu fui promovida para gerente de auditoria, quando eu tinha minha carreira corporativa, eu estava nos Estados Unidos e eu tinha erros, eu tenho erros até hoje. Só que você precisa aprender, como todos os profissionais, a aprender palavras que são parecidas, sinônimos. Esqueceu a palavra específica? Você faz mímica ou E você tá fala tudo outra bem, palavra. se E tá vira, se tudo vira. bem. E tá tudo bem, que é isso que eu tento trazer da minha metodologia de habilidades linguísticas, que são os meus yellow files. Os meus arquivos amarelos são amarelos gritantes, amarelo papagaio. Né? E tem a minha logomarca, o Pauline Lianes English Teacher, e eu vou desenrolando na medida que o profissional precisa. Hoje em dia, eu tenho uma média de 30 a 40 profissionais que trabalham comigo por mês, que trabalham em diversos segmentos, seja no segmento financeiro, seja em manufatura, seja na área de comunicação, como a Unico ID Tech, o Citibank, a Brookfield Corporation, você tem o Grupo Boticário. Então, assim, para mim, o boca a boca é muito poderoso. Então, para mim, por isso que eu já delimitei. Quando eu falo com a minha agência de marketing que, sim, high five, eu consegui contratar uma agência de marketing depois de 3 anos trabalhando a minha autoridade, né? Eu falo assim, o meu público é aquele público que está começando a trabalhar e aquele público classe média que está trabalhando numa empresa, seja multinacional ou mesmo brasileira, que não pode usar, mas eles vão ter que fazer algum negócio com algum fornecedor lá fora. Tudo vem da China, um monte de coisa Exatamente. vem da China. Então, você invariavelmente vai precisar do inglês. Então, o meu foco é auxiliar ou facilitar o business English para profissionais brasileiros terem a confiança que precisa. Vai ser perfeito? Não, não vai ser perfeito. Mas você vai fechar negócio, que é o que precisa para aumentar a nossa economia.
Exatamente. E é o que importa, né? Fala assim, eu vou estudar numa faculdade americana? Não. Então eu não preciso do TOEFL Test, então se eu me comunicar, tá bom. E aí a dúvida que eu tenho é, qual é a principal dificuldade hoje que as pessoas têm de falar inglês? Porque eu trabalho também, apoio e mentoro profissionais na recolocação e transição e vejo que sim, é muito raro você encontrar quem fala inglês. As empresas, eu por trabalhar numa empresa multinacional, eu vejo a dificuldade que você é, e as empresas hoje estão pedindo, acreditem, profissionais trilingüe, não mais bilíngue, trilingüe agora, porque agora os países, as empresas estão, Latin América e o espanhol, que eu me questionava muito no passado por falar espanhol desde pequeno, que é meu primeiro idioma, né, o português veio depois, no passado eu falava assim, não serve para nada, hoje em dia o espanhol é o que realmente salva muitos profissionais, mas qual tem sido a principal dificuldade que esses profissionais têm de começar a desenvolver o inglês? Ai, ótima pergunta. Vamos lá. Primeiro lugar, eles precisam adquirir a confiança. Segundo, são muito bons profissionalmente com os hard skills, as habilidades que eles têm de diploma e habilidades que eles aprenderam em cursos. Eles precisam saber ter a humildade de falar assim, não, eu sou diretor, mas eu vou ter que escrever num pedaço de papel todo o meu roteiro. Entendeu? Eu vou ter que desenhar de novo, voltar para a escola mesmo, escrever e desenhar. E eu vou ter que pedir para um coleguinha de trabalho que vai ter um cargo inferior ao meu e ter a humildade de falar assim: você pode me ajudar? Você pode olhar o meu discurso e ver se eu estou errando em alguma coisa? Não tem problema que a pessoa é o diretor e o outro é o gerente, e o gerente tem mais habilidades linguísticas que você e pedir ajuda. Eu sinto isso. Primeiro, respondendo a sua pergunta. Ter a humildade de falar assim, você me ajuda? Eu não sei, você é melhor do que eu. Segundo, voltar à maneira antiga, caderninho mesmo, caderno e anotar. Também tem estudos que são feitos que se eu mesmo, se eu digito, eu falo assim, gente, eu não lembro, mas se eu escrevo num papel, até o endereço para vir aqui visitar vocês hoje, eu tive que anotar e eu já memorizei, porque eu anotei no papel. E terceiro, ter a confiança que se você esqueceu alguma palavra no meio de um discurso, é ok falar assim, I'm sorry. E você volta. Ou falar assim, dá um gole de água e falar assim. A pausa, né? A famosa pausa que as A pessoas pausa. têm medo, Ou né? simplesmente falar assim, my mind just went blank. Deu branco. I'm sorry. Podemos voltar para o assunto depois? Pronto. Acontece. Machuca? Machuca. Mas tá tudo, ninguém vai tirar sarro da tua. Sim. Da Não, e sua fora cara. que as empresas que se globalizaram, elas estão muito mais abertas a ouvir o inglês não preciso, porque senão ela não vai se globalizar. Não adianta eu falar que países latinos ou outros países, até os asiáticos têm dificuldade também de falar Sim. inglês. Apesar de eles terem uma dedicação maior e fazer parte, eu faço diversas entrevistas, diversas empresas, e eu vejo a dificuldade também que as pessoas têm de se comunicar, né? Mesmo em inglês. Então, acho que assim, é a pessoa ter a humildade de falar o seguinte, opa, peraí, respira, coloca uma pausa, deixa eu entender, não entendi o que você está falando, poderia repetir, por favor, né? Eu poderia repetir um pouquinho mais devagar e tentar transformar a comunicação, né? Que eu acho que essa é a chave de qualquer profissional para poder falar o inglês ou pelo menos se comunicar com o inglês. Mas o mundo está aberto para você errar. Não tem mais aquela recriminação de não, errou um verbo ali e você não serve mais, né? Eu percebo muito isso porque meus clientes, às vezes eu faço testes. Eu falo assim, porque eu tenho aulas online. Então, por exemplo, o aluno fala assim, teacher, pintou uma reunião de última hora, eu sem problemas, te mando uma aula gravada, porque de domingo eu me monto, 5 da Sim. tarde, eu gravo aulas gravadas. Seria uma aula como o aluno tem comigo e a segunda seria uma aula, só que só o aluno não está, mas é uma aula igualzinha como se tivesse logado para compensar o cancelamento. E eu falo assim, toma sua aula gravada. Aí eles voltam com as dúvidas para a aula que nós retornamos online. Quando eu começo a sugerir para o cliente, você gostaria de ter aula com uma dupla? Aí fala assim, não, teacher, eu quero mostrar meus defeitos só para você. Aí eu falo assim, tá aí.
Você tem que, às vezes, ter a humildade de ter outra pessoa e falar para outra pessoa: olha, eu não sei, você sabe mais que isso e tá tudo bem, mas eu percebo isso. É que como eu já estou distante do mundo, eu estou distante sem estar distante, né? Eu estou distante do mundo corporativo porque eu não sou mais auditora internacional, depois de 22 anos. Mas eu estou próxima porque eu atendo profissionais que estão no mundo corporativo. Então, isso continua. A pessoa fala assim, não, teacher, não quero mostrar para os outros que eu não sei falar, vou treinar com você. Não, mas aí a pessoa não se permite colocar em prática ou no campo de batalha, que é o que eu chamo de queimar a ponte, né? Como eu te comentei. Eu estudei inglês minha vida inteira e não falava. Foi quando veio a oportunidade da China e eu fui para uma escola de chinês e falei, preciso aprender inglês e chinês ao mesmo tempo e minha sobrevivência depende disso. E quando a sua sobrevivência depende, você fala. Porque você precisa sobreviver, é queimar a ponte. Será que não falta os profissionais realmente queimarem a ponte e parar de querer só que o professor corrija, mas falar o seguinte, cara, vamos desenrolar esse negócio aqui, vamos fazer acontecer para poder evoluir? Porque senão não tem evolução, né? Porque eu penso que assim, aprender um idioma é você ter o máximo de disposição. Porque no final das contas, com 2.000 palavras, você fala um idioma, né? Os diversos estudos mostram isso. E não é muito, né? Agora, se você também não colocar isso, não colocar para rodar, você nunca vai falar. Concordo que falou 2.000 idiomas, você fala assim, o total da língua inglesa dizem-se que tem 250.000 palavras. Você fala 250.000 palavras, Paulina? Não, provavelmente eu devo falar 200.000, porque eu morei muito tempo lá fora. E eu utilizo muito o meu inglês. Mas assim, quebrar essa barreira que você tem que parar. Por exemplo, assim, eu sempre falo uma coisa, eu falo assim, bom, vamos cortar essa coisa que você aprende na infância. Hi, how are you? I'm fine, thank you, and you. Falar como robozinho acabou. Você vai falar como uma pessoa. Hey, what's up? So, how is your day going? How are you feeling? Quando você fala how are you feeling, como você está se sentindo, até do presidente da sua empresa você vai saber como o cafezinho que ele tomou no final de semana. Por quê? Você suavizou em vez de I'm fine, thank you, and you. Acabou. Fica um diálogo muito cortado, sendo que quando você usa palavras que geram conexão com a sua audiência, você consegue muito mais coisas. E eu acredito que isso eu trouxe muito e eu posso replicar para os meus clientes que trabalham no mundo corporativo, porque eu trabalhei 22 anos como auditora. Quem gosta de auditora, gente? Quem gosta de auditora? Então eu tinha que ter essa habilidade. É que nem dentista, nada contra os dentistas, mas ninguém acorda de manhã e fala assim, vou visitar meu dentista hoje, né? Nada contra, mas é uma realidade. Não, isso é fato, porque dentista é uma coisa só de pensar no barulhinho. Exatamente. Nada contra, viu, dentistas? Muito pelo contrário. Amo vocês, mas é verdade, ninguém acorda de manhã e fala assim, oi, vou no meu dentista, vou visitar meu dentista hoje porque eu quero... Não, a pessoa não faz isso. É igual, aluna das 7 da manhã, eu começo às 7 da manhã. Ai, teacher, só você mesmo para me fazer. Então, o que eu faço? Eu faço o que eu tenho aprendido no marketing. Então, por exemplo, antes o meu foco era muito financeiro. De auditor. Agora o meu foco é muito de marketing, social media, como ajudar o aluno, a mente do aluno, né? As suas habilidades linguísticas, os soft skills e os hard skills. O que eu uso? Eu uso muito uma coisa que é chamada assim, icebreakers, o quebra-gelo. Quem quer acordar às 6 da manhã para ter uma aula de inglês às 7 da manhã? Quase ninguém, né? Quem quer ir para academia à noite? Ninguém quer. Mas você tem que manter a pessoa motivada e engajada. Como? Eu falo assim, olha aqui, what did you do during the day? Então eu incentivo a pessoa a tirar essa coisa que ela tem que usar só uma palavrinha que se não falou ela congela e fica vermelho. Ela pode usar outros sinônimos, outras palavras que são parecidas e de repente alguém na sua plateia vai falar, não, é isso que você quis dizer. Por exemplo, esqueceu de falar equipamento obsoleto, obsolete inventory. Não tem problema. Você fala assim, oh, that equipment that didn't work anymore. Aquele equipamento que não funcionou mais. E pronto, a pessoa vai entender o que você está fazendo. Então, assim, sair desse mundinho, assim, de falar só usa essa palavra, é muito importante expandir para outros substantivos e outras palavras que são sinônimos também. É muito importante. Porque a gramática em si é muito mais simples, a gramática da língua inglesa. Você tem um substantivo, um adjetivo e um verbo, e você vai rodando na sentença. É muito simples. Não estou falando que o business English é simples. Não, mas é muito mais simples que o português, né? Diga-se de passagem. Quando eu vou superlativo, né? E você pensa, você fala assim, meu Deus, como é que eu fiz isso? Eu imagino, você tem filhos, né? Tá ali, ó, uma pequenininha ali, ó. Ela me acompanhou hoje, aí tá aqui. Logo mais vou fazer um programa com ela, pra vocês conhecerem ela. Certamente.
Eu tenho um filho gato, 4 patas, mas assim, eu imagino se eu tivesse sido, eu não sou mãe, mas eu fui filha. Eu lembro quando minha mãe estudava comigo, minha mãe, nossa, eu tô lembrando, estudando isso com você. Então, é sempre bom estar relembrando na memória. Então, qual que é a minha principal preocupação? Eu não faço arquivo amarelinho e faço assim, pronto, fiz e pronto. Não, eu tomo muito cuidado em ele ter a minha metodologia, o meu conteúdo programático, ele está focado para o Business English. Você vai ter Business Expressions, você não vai ter 3, 4 meses de preposição, você vai ter 4 arquivos. Ai, teacher, eu vou saber tudo? Não, mas você vai saber desovar uma conversa bem alinhada com o gringo, mesmo cometendo seus erros. Porque o gringo, ele fica frustrado, porque ele vê que você tá nervoso e ele sabe que você tem competência. Então, uma coisa que eu insisto muito com os profissionais que estão comigo, ai, foi um fiasco, teacher, meu chefe tá... E eles confessam assim para mim. E eu falo, não, eu sei. Mas se a empresa multinacional tá te contratando aqui no Brasil, na filial, é porque algum talento você tem. Minimamente. Alguma coisa você está entregando para sua empresa, porque é um win-win situation de todo mundo sai ganhando. Você estudou, você está oferecendo o seu conhecimento para contribuir para o crescimento da empresa. Então, a empresa lá fora, ela tem muito respeito por você. Esse negócio de que, ai, eu tenho muita vergonha, deixa de lado, gente. Nós não estamos nesse mundo para ter mais vergonha. Vergonhoso seriam roubar, falar mentira, todas essas coisas. Agora, tá tentando, é maravilhoso. Para mim, só por mim estar tentando, estar falando aqui com você, já é uma vitória. Eu já me sinto vitoriosa, né? Porque nós acordamos, estamos vencendo mais um dia. E deixa eu fazer uma pergunta, Paulina. Eu trabalhei em muitas multinacionais e eu percebo que o gringo tem mais facilidade de aprender o inglês do que a gente tem de aprender o idioma dele. E não porque ele é especial, ele é mais inteligente. E você morou fora. Existe um porquê disso? Porque eu falo assim, nossa, eu vejo muitas pessoas com tanta dificuldade, e eu passei por isso, né? Eu só aprendi porque eu queimei a ponte. Se não fosse queimar a ponte, talvez eu não estaria falando inglês até hoje. Mas aí vem um gringo pro Brasil, em 3 meses o cara tá falando nosso idioma. Tudo errado, mas tá falando. Existe um padrão pra isso? Porque até seria até bom pra nossa audiência, assim, você não precisa de muito tempo. Às vezes a pessoa entra e acha que precisa de 5 anos estudando inglês, vai fazer um MBA, né? Vai fazer uma graduação. E existe um padrão, você consegue identificar o porquê disso? Olha, na minha humilde opinião, eu sempre falo, eu tenho 48 anos de idade. Então, dos 48 anos de idade que a vida está me dando até o momento, eu diria que por 30 anos eu falo inglês, né? E dos 30 anos eu morei nos Estados Unidos por 10 anos. E da minha carreira profissional de 22 anos, eu só tive um chefe brasileiro. Então, eu só convivi muito com gringo a minha vida inteira, mesmo no Brasil. Então, assim, eu encontro interessante isso que você está falando, porque o gringo não tem vergonha de se jogar. Ele não tem essa parte, eu preciso ser perfeito. Aqui nós buscamos tanto a perfeição, nossa, preciso ser perfeito nessa matéria, mas isso é cobrança desde a escola que nós temos. Sim. Isso, e fora o complexo de inferioridade que nós temos aqui em países latinos, do tipo, eles são melhores do que nós, né? Eles são isso, aquilo. Eu sou ser humano, igual quando eu falava assim, what are you doing here? Eu falava assim, a empresa me trouxe para cá, então alguma importância eu tenho. Exatamente esse ponto que você falou. Então, eles não têm vergonha de se jogar, de falar, falou errado, falou, mas está se comunicando. Outra coisa que eu acredito que é muito importante, lá nos Estados Unidos, o inglês aqui no Brasil, ele é essencial, assim como matéria, geografia, física no ensino básico, né? Ele era, se eu repetisse de inglês, eu ia repetir de ano. Lá nos Estados Unidos, o espanhol, ele é opcional. Então, torna-se a vida da pessoa mais tranquila. Se eu fizer, se eu falar mais ou menos, tá tudo bem. Não tem pressão, né? Exatamente, não tem essa pressão. Mas e o que acontece? A vida lá é um pouco mais tranquila que aqui. Por quê? Porque tem muitos fatores, não vamos entrar no fator econômico, mas um deles, assim, você não precisa ter 3 ou 4 graduações para mostrar o que você é um bom engenheiro. Você precisa ter uma graduação e o boca a boca roda muito. Aqui se dá muita importância, e não é errado também, mas acho que a gente tem que balançar. Precisa mesmo ter tantas graduações? Precisa mesmo você ter tão perfeita? Que nem
eu vou ter um lançamento em breve, vão ter novidades que vão Ai, acontecer, que mas eu bacana. não posso contar ainda, senão minha agência de marketing me mata. Mas vão vir novidades, né? Então, assim, você tá com medo, Paulina? Claro que tô, mas o meu medo é 5% da vontade de aprender, porque eu acredito assim, estamos nesse mundo para aprender. Lógico, tem dias que eu me sinto triste, mas eu acredito que o gringo, ele vê dessa maneira, ele vê assim, tô aprendendo, se der errado tá tudo bem. Mas você tá falando é perfeito, porque saiu um estudo em 2019 que a Valor Econômico fez, onde 60% dos CEOs do Brasil não tinham MBA. Ou seja, o MBA não é o fator primordial para você chegar lá. Né? E eu entrevisto, bato muitos CEOs e tudo mais, e muitos deles falam assim, eu fiz o MBA agora, fui fazer o MBA internacional, porque agora eu tenho condições e tudo mais. Então, assim, as pessoas colocam muito a formação como único fator para crescimento, né? E foca muito no conhecimento em si, mas no final das contas, o que é o mercado quer é resultado, né? Não é o conhecimento. Também se você ter conhecimento e não conseguir colocar em prática, não adianta nada, né? Porque o que o CEO faz? Toda a razão que você está falando, pô. O que o CEO faz? Ele contrata pessoas que têm o MBA. Pronto. É isso aí. Ele tem a estratégia, que não é... O CEO não pensa o que vai acontecer esse ano. Ele está preocupado daqui 5 anos o que vai acontecer. E o que acontece? É muito mais simplificado. Por exemplo, eu tenho também, além das minhas aulas de inglês, eu tenho preparação para entrevista de trabalho. Tem muita gente que fala assim, teacher, eu ouvi falar de você. Muita gente. Eu falo inglês, mas você pode me preparar porque eu tô com medo? E a pessoa fala, eu preciso isso. Eu falei, não, você precisa ser você mesmo. Tipo, oi, eu sou tal pessoa, eu sou formado nisso, eu estou um pouco ansioso. Até você falar que você está ansioso na entrevista já solta um pouco do seu estresse. E eu estou muito feliz de estar aqui. Pronto. Não, e fora que você está trazendo muito interessante que muitas das entrevistas, e aí, exceto que você faz lá fora, e lá fora eles focam mais no hard skills do que soft skills, normalmente eles testam seu inglês mais perguntando seus hobbies e alguma coisa e nunca entra em profundidade na entrevista. Porque a ideia é saber se você se comunica e não a perfeição do seu inglês. Né? Pelo menos eu percebo isso no mercado. Eu faço muita entrevista, a pessoa quer mais saber se você consegue se comunicar muito mais do que se você tem 92 pontos no TOEFL Test. Interessantíssimo. No meu Instagram, o @pauline_English_teacher, eu sempre abro caixinhas de perguntas. E ontem eu coloquei, gente, faça quaisquer perguntas que você tem sobre entrevista de trabalho. Aí falou assim, teacher, qual é uma frase que eu não posso falar em entrevista? Eu aprendi com os meus erros, então eu repasso esse erro. Eu falo assim, não fale que você é cabeça dura. Aí fala assim, mas por quê? Porque eu sou perfeccionista. Eu falo assim, sabe que o entrevistador vai pensar de você? Que você vai puxar todo mundo ao extremo, vai deixar todo mundo doente. A mesma linha disso que você falou, né? Por que você tem que ser tão perfeito? Por que você tem que atingir a perfeição? Não, você tem que se comunicar. Eles não estão interessados no entrevistador. Agora uma dica minha, dica de ouro, hein, gente? Dica de ouro, anota. Olha, o entrevistador... Lógico, ele quer saber se você toca música, se você é uma pessoa família, mas ele quer saber o que você pode agregar de bom para a cultura da empresa. Da empresa, exatamente. Outra coisa importantíssima, a pessoa fica muito preocupada em contar toda a história de quando você era trainee de auditoria, que você fazia cafezinho para a pessoa de RH. Não, a pessoa de RH, ela quer saber se você está vinculado com a cultura da empresa. A pessoa que a analista vai estar te perguntando se você realmente vai fazer o trabalho e se você quer viajar 70% do tempo como eu viajei. E a pessoa que vai te contratar é ela que você tem que mostrar suas habilidades. Exatamente. Então, economize tempo nesse caminho. Seja assertivo, porque eu conversei trouxe para falar para um grupo, um diretor de RH, ele fala, a pergunta que mais reprova é me conte sobre você. A pessoa não sabe estruturar numa lógica, e aí as pessoas falam, existe uma estrutura de storytelling? Sim, existe. Vários frameworks de storytelling você pode utilizar, mas nenhum framework é mais importante do que você primeiro saber tentar entender
a pessoa do outro lado? É uma pessoa que ela tá com urgência, ela tá olhando muito no relógio, ela não tem paciência, encurta a sua história e vai straight to the point, vai direto no ponto, né? Ou é uma pessoa que realmente ela tá interessada em você, então você abre um pouquinho mais. Não existe regra, na verdade, existe a preparação para que você possa se comportar e se comunicar na melhor situação em que foi imposta naquele momento da entrevista. Exatamente, aí que as pessoas pecam, elas falam assim, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de comer pão de queijo, eu gosto de fazer... Não, eles falam assim, olha, eu gosto de ler livros e sempre assim, sempre eu falo assim, pensa no seguinte, eu não tenho essas habilidades agora, eu construí, né, estudando e com meus erros. Pensa nisso, olha... Eu leio livros. Para quê? Qual é o seu objetivo disso, né? Eu leio livros para aprender. Por exemplo, um livro que eu estou lendo agora é o livro Qual o Seu Propósito, do Jaime Troiano. Porque eu preciso aprender o meu propósito, que diz em todas as minhas redes sociais, é facilitar o inglês corporativo para profissionais brasileiros. Toda empresa tem seu propósito. E quando eu estava lendo o livro, eu falei, gente, a IGEA, que é a empresa de saneamento básico, se renovou com seu propósito. A Avon também está se renovando. Para que eu faço? Eu faço isso porque eu gosto? Não, porque eu preciso me atualizar. Então, para isso, eu preciso ter uma conversa. Então, quando você entrega, quando se pergunta assim, me conte um pouco de você, você tem que fazer assim, eu sou uma pessoa normal, eu gosto de ler livro porque eu gosto de me manter atualizada. Ótimo, já fala assim, ela é uma pessoa atualizada no mercado de Exatamente. trabalho. Agora, falar como me perguntaram ontem, eu falei, não fale que você é cabeça dura, porque se você fala de cabeça dura, eu vou falar, eu não vou contratar essa pessoa. Mas no passado tinha muito isso do perfeccionismo ser quando o pessoal me fala que é você melhor, que você é pior, e o perfeccionismo entrava nas duas caixinhas, porque se você é perfeccionista, você vai entregar o melhor trabalho que você puder, mas ao mesmo tempo isso pode ser um problema, então me fale um ponto fraco, era um ponto coringa, e que eu falo para as pessoas, não, primeira coisa, você pode ter todos os defeitos do mundo, como você vai ter, a diferença é como você domina esse defeito, então é o que eu falo para todo mundo, eu chego numa entrevista e falo assim, sim, sou ansioso. Agora a pergunta é, como é que eu lido com a ansiedade? Eu já até coloco isso para o entrevistador, eu tenho isso que eu faço para lidar com a ansiedade. Consigo trabalhar sob pressão? Consigo. Até coloco um ponto, falo assim, eu tenho uma coisa que chama procrastinação criativa. Eu pergunto, falo, você sabe o que é isso? Se você me der um trabalho que você precisa para daqui a um mês, ele não vai sair tão bom, mas se você me der só 5 minutos para fazer, você vai ver o tamanho, a ideia criativa que você vai ter, porque eu funciono assim, e requereu muito estudo e muita inteligência emocional para aprender. E quando você coloca isso de uma forma transparente, o outro lado pensa assim, poxa, ele não só tem defeito, mas como ele tá sob controle. E isso faz com que você ganhe muitos pontos numa entrevista. E com o inglês não é diferente. É você mostrar propriedade naquilo que você está falando. Ou seja, meu inglês ele é limitado, mas eu consigo dominar e fazer ele acontecer com os limites que eu tenho aqui. E, obviamente, sempre estudando para melhorar. Uma das coisas, quando eu decidi sair do mundo corporativo, eu encerrei minha linda carreira corporativa, eu cheguei a gerente sênior da empresa Brookfield, né, incorporadora canadense. Eu estava morando no Rio de Janeiro, já estava de volta para o Brasil. Então, eu tinha um cargo de alta gestão. E aí, as pessoas assim, nossa, mas você vai sair, o que você vai fazer? Eu falei assim, eu vou trabalhar. Simples assim. Eu vou microempresa, eu vou trabalhar. Nossa, mas você era uma gerente sênior, como você vai ser professora? Eu falei, não, eu não sou uma simples professora, eu sou uma professora de corporativa para ajudar pessoas que estão no ambiente corporativo. Então, assim, são duas coisas diferentes. E aqui tô eu. É posicionamento, né? É posicionamento, exatamente. Então, tem muitas coisas que a minha cabeça, ela borbulha não mais com auditoria, ela borbulha de ideias hoje em dia. Por exemplo, eu falo assim, olha, tem ideia desse curso, tem o desdobramento disso, eu posso criar um arquivo, eu estou criando arquivos de inteligência artificial para os meus clientes. Por que eles precisam? Porque eles vão ter que elaborar no trabalho deles. Então, assim, a cabeça borbulha de ideias. Então, quando você está borbulhando de ideias, você não tem medo, a mesma coisa Mas na é língua. porque antigamente as pessoas tinham, ou era aquilo que ela estava fazendo, ou ela não era nada, porque você não tinha outras possibilidades. Hoje o mundo está num modelo com profissões que jamais, com inteligência artificial fazendo tudo. Ou seja, você pode ser aquilo que você quiser, né? Ou seja, não mudou você ser uma gerente corporativa para o que você está fazendo agora. Muito pelo contrário, você está pegando toda aqueles profissionais que eram o que você foi preparando eles. Ou seja, você está num patamar acima do que você estava, se você pensar friamente, né? Sim, eu até converso com eles. Eles me
nutrem do mundo corporativo. Eu tenho uma cliente que trabalha na comunicação, eu já participei de 2 feiras o ano passado, que ela falou, quer um ticket? Eu falei, claro que quer, para me manter conectada. Então, eles me mantêm, teacher, está acontecendo esse evento de RH, teacher, está acontecendo. Por quê? Pelo boca a boca. Porque eles confiam na minha credibilidade, agora eu não vou negar. Eles me procuram porque eles sabiam que eu era uma auditora mesmo, que morou lá nos Estados Unidos, que não vai ter o inglês de enrolação. Não estou falando que os cursos como CCA, FISC são ruins. Eu mesma fiz FISC e CCA, tinha o maior orgulho. O meu supra-sumo da felicidade era atingir o livro vermelhinho do FISC, era o avançado, eu cheguei até o amarelo. E depois mudou para a cultura inglesa. Mas eu sempre falo, gente, vamos ver qual é o caminho que você tem que chegar. Para qualquer caminho, você acaba voltando a ser trainee. Então, hoje eu estou muito mais madura do que 3, 4 anos atrás. Daqui 4 anos atrás, eu vou estar mais madura. Então, qual que é o meu foco? É facilitar, ter aulas online, ter aulas gravadas, fazer preparação para entrevista de trabalho, e o céu é o limite, porque hoje em dia o mundo de possibilidades mudou muito. Eu e você, eu tinha que pegar 2 ônibus para ir para aula de inglês, voltar, fazer a tarefa de casa. Hoje em dia, num clique você tem uma aula. Num clique. Não, e mais ainda, né? Com uma caneta e uma tela, agora você tem uma aula, você faz o que você quiser, tá muito mais simples. O mundo, assim, não tem, até as pessoas falam, não, eu tenho dificuldade de aprender. Não, primeiro você não tem dificuldade de aprender nada, né? Uhum. E eu falo por propriedade, morei na China e eu falo que eu não teria condições de aprender chinês, né? Não porque eu não tenho a capacidade, mas é porque com a cabeça cheia de coisas, filho, conta pra pagar, é muito difícil você fazer uma imersão, porque a forma como eles falam lá é muito diferente, né? A lógica de você construir, que o inglês é muito mais próximo, né, do que propriamente uma língua asiática ou outras línguas. Mas você pode, e agora todas as ferramentas, eu falo pra você, mas eu não tenho dinheiro. Omegle, entra, Omegle, você vai logar, falar com pessoas de outro país, ou seja, não tem desculpa para você não aprender. O que tem é falta de tempo e falta de prioridade, uma série de outras coisas. Mas é aquilo que você comentou, hoje você tem tudo, desde inteligência artificial, plataformas e tudo que você precisa para poder aprender e pelo menos iniciar. Como você falou no começo, o YouTube tá aí, você consegue aprender sozinho se você quiser. Vai depender da sua dedicação e do quanto você vai investir nisso. Exatamente, não tiro nada do que você falou. Agora, o que acontece uma coisa, é tanta informação que é jogada, que a pessoa fica assim, oh meu Deus, onde foi meu tempo, né? Exatamente. Gastei 2 horas, aprendi alguma coisa. O que você quer direcionar? O que eu faço? Quando eu crio meus arquivos, os meus yellow files, eu boto tudo no modo avião, estou fechada para balanço. Foco. Porque eu estou focada, essa é a minha maneira de fazer. Se acerta ou não, funciona para mim. Mas assim, evite distrações. Porque bem ou mal, eu sou na rede social, eu tô no Instagram, no YouTube, no LinkedIn. Se eu não me preocupar qual é o meu produto principal, fazer com que os meus clientes corporativos se sintam à vontade em inglês. Se eu ficar na rede social toda hora, não funciona. Não funciona. Então você tem que direcionar muito bem. É uma coisa que está acontecendo muito agora, a pessoa tem que saber o que ela vai fazer com todo esse tipo de informação. É difícil. Não, é difícil mesmo, porque as pessoas passam muito tempo ali passando reels ou assistindo outras coisas. Se ela pegar um pedacinho desse tempo e assistir em inglês e se esforçar, né, fora que no próprio Netflix ou em qualquer outra plataforma, você consegue colocar em inglês, com legenda e tudo mais, ou seja, não tem desculpa. É falta de prioridade, né? Coisa que não, a nossa época não existia. Não, esquece. Quando muito você tinha que ficar procurando alguém para poder falar, você ficava ouvindo para tentar praticar de alguma forma, e o tempo de exposição que você tinha era numa aula que você estava fazendo. Hoje não, né? Hoje o mundo está aberto para você fazer o que você quiser, se conectar com quem você quiser. Eu falo com as pessoas que eu tive contato na China pelo WeChat e você tem um monte de oportunidade, né? Então assim, não tem porquê agora procrastinar, né? Não tem motivo nenhum e não tem que ter vergonha. Eu comecei com o meu laptop, comecei a aula 1. 2 clientes, 3 clientes, aí depois cliente negativo, mês que não entra renda, aí depois 4. Eu falei, o que eu tenho, o que eu tô fazendo? Cliente, o que você gostou do que eu tava fazendo, que você não gostou? Ai, teacher, não, tenho vergonha de te criticar. Não é crítica, você vai falar para eu melhorar. Você gosta do arquivo amarelinho ou cinza? Até para chegar o meu arquivo amarelinho, que é a minha identidade visual, amarelo gritante. Fiz cinza, vermelho, verde, as pessoas ficavam assim... E aí ficou amarelo por isso, porque remete muito à minha personalidade. Pessoa alegre, que é energética e a vontade de aprender. Então,
tem que ter uma ligação muito grande com a minha personalidade. Eu não posso vender o produto, a Paulina é super legal e chega na aula eu vou ficar assim, hi, how are you? Muitas das reclamações ou das opiniões que eu tenho dos alunos falam assim, meu teacher era ótimo, mas ele não era alegre como você, então ele me dá aquela motivação, me dá aquela coisa. Então, não tem certo ou errado, tem o que é bom para o momento e o que você vai escolher. Antigamente, as empresas corporativas reembolsavam muito inglês. Sim. Meu pai que me perdoe, meu pai era reembolsado de inglês, ele não fala inglês. Eu falo assim, como é que pode? Hoje, se você não fala inglês, em 6 meses você é cortado. Acabou as empresas investindo e falando assim, não, vou investir. Antigamente era necessário as empresas investir. Hoje, pouquíssimas empresas investem, ou aquelas pessoas altamente estratégicas falam assim, não, preciso dela e tudo mais. Caso contrário, acabou esse investimento. É você por você. O que acontece, tem muitas aulas em company. Sim. Muitos dos meus clientes têm que fazer. O custo é baixo. Muito bom, mas colocam 10 alunos. Mesmo assim, eles continuam tendo aula comigo. Então, o que a empresa faz? Fala assim, não, você tem que fazer o in-company, porque a empresa está fornecendo para você. Então, eles vão lá e fazem. Só que de lado, eles fazem comigo. Falam que é a única maneira de complementar. Porque falam, tem 10 pessoas numa sala só, 30 minutos, não dá para falar. Não dá, não tem como. Não dá. A não ser que a pessoa se dedique muito sozinha. Agora, e também tem o teste de avaliação. Agora, tem gente que trabalha na BASF, na Allianz Group, eles têm teste de avaliação, né? Para ver se o que a empresa está investindo para eles... Está retornando, né? Antigamente não tinha. Eu passei por isso. Várias empresas que pagavam curso, você podia ir lá fazer, mas não tinha esses testes. Mas, assim, queria que fizesse e fomentava, mas, assim, hoje em dia você quase não vê isso. É meio que uma obrigação você ter, falando ou não, e é um investimento seu por você. Exatamente, é isso, é investir no que é necessário por você, o que você acredita que é necessário. É como eu falo, gente, você comprou aquela blusinha da Marisa, nada contra a Marisa, mas assim, custou 10 vezes de R$30, né? Nós sabemos que é uma loja que é mais acessível, 120. Você pode dar de presente uma aula para o seu amigo. Gente, dá uma aula pro seu amigo. Mas não vai a mesma, não é o presente. Eu falei assim, é um presente do mesmo. Um baita presente. É um baita presente. É que depende como a sua perspectiva. É que assim, o gringo se sente à vontade errando porque ele não é cobrado por perfeição. Aqui, nós brasileiros, eu me considero brasileira, né? Eu tenho dupla cidadania, né? Aqui, nós brasileiros somos cobrados muito por perfeição. Por que nós temos que endeusar o gringo e aí o gringo não fala nada em português? E por quê? Eu sempre falo, por quê? E eles falavam assim, quando eu mudei nos Estados Unidos, you have an accent, você tem um acento. Eu falei, so are you? Você também. Aí a pessoa ficava assim, você também tem um acento. Tem um acento que mora no Texas, tem alguém acento que mora em Wisconsin, todo mundo tem um acento. Então, assim, você sempre tem que delimitar as barreiras, né, do que é aceitável. E aí, seguir em frente. Eu nunca tive medo dessas coisas. Não tô falando que todo mundo tá errado quem tem medo. Tá certo ter medo. Eu já tava ansiosa de vir aqui te conhecer. Eu falei, será que eu vou falar alguma besteira? Será que vai acontecer alguma coisa, né? Porque a gente usa muito da espontaneidade. Nós sempre queremos dar o quê? O nosso melhor. Nosso melhor, exatamente. Por que a pessoa acorda, escova os dentes, faz xixi? Porque tem que ter alguma motivação, seja pagar o inglês para os seus filhos, seja você ser bom como ser humano, seja você trabalhar, entregar alguma coisa para a sociedade de bom. E claro, todo mundo precisa ser remunerado, nós precisamos pagar eletricidade, luz, câmera, internet, né? Todo mundo precisa, é um ciclo, né? Um ciclo, que exatamente. Por isso que eu gosto muito do budismo e da Monja Coen, né? Eu aprendi muito nos últimos anos, né, com isso. Então, para mim, é tudo assim. Você entrega energia, a energia traz de volta para você. É isso aí, isso mesmo. Paulina, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Passou muito rápido. Passou mesmo. Vai voltar, se tem lançamento que você não pode falar, não pode abrir, senão a agência te mata, novidades. Mas volta para contar essas novidades, para compartilhar com o nosso público. Eu vou deixar aqui na descrição todas as redes sociais da Paulina para vocês entrarem em contato, assistirem as aulas dela, canal do YouTube, Instagram, LinkedIn, tudo que vocês precisam para poder encontrá-la. Fantástica, tenho várias pessoas da minha rede que fazem aula com ela e é incrível, né? E eu logo mais também vou melhorar o meu inglês com a Paulina. Paulina, obrigado pelo seu tempo e por contribuir com tanto.
Muito obrigada a você, obrigada a vocês também que estão por aqui, porque estamos nessa rede de vida e energia própria. Muito obrigada. Muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanha. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar. Isso nos ajuda a crescer o canal e trazer pessoas incríveis como a Paulina. Até o próximo Carreira Talk Show.